Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma dica acerca de técnica de leitura. Para você que me acompanha, você já sabe, eu coloquei um vídeo aqui no canal, concurso que eu lancei na Hotmart que se chama A Arte da Leitura. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para aqueles que tiverem interesse e um cupom de desconto de 10%, tá bom? Bom, e aqui hoje eu vou trazer uma dica rápida, que lá no curso eu falo com um pouco mais de profundidade, mas eu vou falar aqui rapidamente que pode ajudar vocês na leitura de uma obra, de um artigo, enfim. Que é o seguinte, uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer no início de uma leitura é identificar qual tipo de obra nós estamos lendo. Obra de ficção ou não ficção. Por quê? Porque a partir daí eu consigo ajustar o meu foco. Esse ajuste de foco em relação à linguagem, ele vai nos auxiliar na interpretação e no entendimento do texto. Isso é óbvio. E, como eu já trouxe lá no vídeo de apresentação, nós brasileiros, nós temos uma grande dificuldade para interpretar texto. Então, se a gente já sabe qual tipo de texto a gente está lendo, isso facilita, tá? Então eu vou trazer aqui dois exemplos em relação a essa regra do que eu estou falando lá no curso, de maneira mais aprofundada. Vejamos aqui, fundamentos técnicos, fundamentos da técnica psicanalítica. É esse livro aqui. Já pelo título, eu já sei que é um livro que se trata de ensinar você a fazer alguma coisa, certo? Um livro de técnica. Como se trata de um livro de técnica, é um livro de não ficção. Sendo um livro de técnica de não ficção, como que é a linguagem? A linguagem desse tipo de obra é uma linguagem mais precisa e que trabalha mais com o sentido denotativo das palavras, ou seja, o sentido dicionarizado daquelas palavras. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Características definidoras. Está falando de uma entrevista, tá? Acabamos de ver que a entrevista é uma tarefa que pode ser entendida por seus objetivos ou por seu método. Como qualquer outra relação humana, a entrevista pode ser definida a partir da tarefa a que se propõe de seus objetivos. Esses objetivos estão sempre presentes e, ainda que não se lhes explicite, nem se os reconheça formalmente, são importantes, mesmo que não decidam o curso da relação. Ou seja, linguagem precisa, curta, sem alusões, sem figuras de linguagem, sem ampliação da forma do texto, né? Ele não abre possibilidade de fazer ilações, interpretações e divagações muito profundas acerca do texto, ou seja, um texto profundo. Outra forma que esse tipo de linguagem se manifesta são nas regras. Um manual de instruções, por exemplo, ou se nós pegarmos as placas de trânsito. É um tipo de linguagem não verbal, no caso, mas que eu já sei, ela é curto objetivo, então vai estar escrito pare. Em inglês, né, tem muito, algumas placas são mais escritas, né, de mão única, via de mão única, enfim. É aquele tipo de linguagem onde é curto, objetivo e sem possibilidades de uma ampliação ou de dubiedade nos termos. Essa é a característica dos livros técnicos, dos livros de não ficção, tá? Então, ou seja, essa linguagem precisa, sem essa ampliação, que nós veremos aqui num texto aqui do Thomas Mann. Deixe-me achar o trecho que estava marcado. Essa aqui, enquanto eu localizo o trecho, é uma novela que se chama Morte em Veneza, uma novela do Thomas Mann, que é um escritor alemão do início do século XX, né, que escreveu várias obras famosas, como uma versão do Fausto, né? Ele tem também A Montanha Mágica, que no canal aqui eu tenho uma série de lives explicando esse livro. E essa aqui é uma novela curta dele, tá? Mas olha a diferença da diferença da linguagem utilizada e a quantidade de informações
e a quantidade de experiências que esse tipo de leitura nos evoca. Observe. Pois a beleza, meu caro Fedro, só ela é ao mesmo tempo adorável e visível, porque, repara, é a única coisa do espiritual que podemos conceber e suportar com os nossos sentidos. Ora, que seria de nós se a esfera divina, a razão, a virtude e a verdade se manifestassem a nós através dos sentidos? Nós pereceríamos. Não nos consumiríamos de amor como Deus Semele perante Zeus? Assim, a beleza é o caminho que conduz o homem sensível ao espírito. Olha a quantidade de linguagem, como ela é mais profunda, ela é mais sensível, ela evoca em nós sentimentos. E olha que coisa mais interessante. Aqui, especificamente, o personagem principal é o Gustav Aschenbach. E aqui, ele está se referindo a Fedro. É um momento de divagação aqui. E o que o narrador está fazendo? Ele está se referindo ao diálogo intitulado Fedro de Platão. E nesse diálogo, Sócrates está conversando com Fedro. No início do diálogo, ele vai falar a respeito de um discurso de Lísias. E ali, a tese de Lísias é que é melhor se entregar a quem não te ama do que se entregar a quem te ama. E no decorrer do diálogo, Sócrates vai falar que a beleza que se manifesta fisicamente a nós é apenas um simulacro. Ela apenas participa da beleza que está no mundo das formas. Então, que quando nós vemos a beleza na Terra, ela nos remete à beleza da forma que é eterna. Certo? Percebam, nesse curto trecho do Thomas Mann, que é um escritor, como eu disse, do início do século XX, ele está fazendo remissão a Platão. Se eu não sei quem é Platão, se eu não sei quem é Fedro, se eu não sei qual a tese do diálogo Fedro, e acerca da beleza é apenas uma parte do diálogo Fedro, porque ali Platão vai falar acerca da retórica, enfim, sobre obras escritas e não escritas, sobre a questão de algumas doutrinas não escritas de Platão. Isso aqui já é uma outra coisa, que não é nem o objetivo do vídeo. Mas só para vocês entenderem como é importante o que? Nós observarmos quando formos ler um livro, qual o tipo de linguagem, qual o tipo de livro, baseado no tipo de livro, eu vou perceber qual o tipo de linguagem utilizado. E também notem o quão mais profundo e mais difícil de entender é uma obra de ficção. Por isso que todas as pessoas recomendam leiam os clássicos, leiam os clássicos, leiam os clássicos. Por quê? Porque os clássicos possuem essa riqueza vocabular, essa riqueza de experiência e de imaginário que ultrapassa aqueles que estão nas obras técnicas. Justamente por isso que é muito comum os leitores terem dificuldade, por exemplo, de perceber uma ironia, uma brincadeira, uma troca de palavras. Por quê? Porque às vezes nós estamos fixados apenas lendo um texto de ficção, usando a lente utilizada para um texto de não ficção, tá? Se vocês querem saber mais detalhes sobre essas questões, acessem e adquiram o meu curso de leitura que estará na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.